1 Coríntios, capítulo 10, Aleluia, versículo 21, que diz assim: não podeis beber glória a Deus, o cálice do Senhor ou o cálice aleluia, Jesus, dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor ou da mesa dos demônios. Para fazer o cumprimento, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 18. E uma jovem com espírito de adivinhação. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito de adivinhação: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu o espírito de adivinhação. Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podereis servir a Deus ou a Satanás. Não pode se sentar. Glórias a Deus. O tema de mensagem que nós vamos estar desenrolando aqui nessa noite é: a mesa do Senhor ou a mesa dos demônios? Divisa: glória a Deus, poder de Deus ou manifestação diabólica? Pensamento: aleluia, Jesus, não podemos servir a dois senhores neste mundo. Glórias a Deus. Ao analisar aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a palavra, ela te dá o respaldo para aquilo que você precisa saber. aleluia, Jesus, Glórias a Deus. Tudo que nós precisamos saber está na palavra de Deus. Não precisa buscar em nenhum outro lugar a não ser na palavra. Infelizmente, as pessoas têm sido enganadas glória a Deus, porque aleluia, busca aonde não é para buscar. Busca em fonte que não existe. A melhor fonte é a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que nós temos que saber em qual mesa nós estamos participando, glória é a porque Deus, nós temos que saber. aleluia, Nós estamos tão nos últimos dias da Igreja de Cristo que a gente vê uma confusão tremenda agora andando por aí. aleluia, Jesus, Pessoas dizendo que está sendo usado por Deus e não está sendo usado por Deus. Pessoas dizendo que está cheio do Espírito Santo e não está cheio do Espírito Santo. Mas, irmão, vamos ter alguma coisa contra isso? Sim, tem. Contra aquilo que está errado, não contra aquilo que está certo. Glórias a Deus. Vou abaixar até um pouquinho o instrumental, glória a Deus, para dar para entender direito o que eu vou falar aqui hoje, para que você venha compreender a glória a profundidade. Deus, aleluia, Jesus, A Bíblia diz que Deus ia permitir um espírito se infiltrar no meio do povo, um espírito maligno. Deus ia permitir, e ia usar a boca de muitos que se dizem profeta de Deus, mas não são. Até começaram no espírito, mas estão terminando na carne. Porque o apóstolo Paulo falou: muitos começaram no espírito e estão terminando na carne. Glórias a Deus. Quando a Bíblia diz acerca da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, é porque Deus aleluia, Jesus, queria alertar o seu povo acerca do futuro adiante. Como que os demônios iriam trabalhar
enganaria até os escolhidos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. E nós estamos tão nos últimos dias na igreja de Cristo, que muitos que dizem que está vindo em nome do Senhor e não está vindo em nome de Deus, está vindo em nome do diabo, mas disfarçadamente usando o nome de Deus. Aí é onde nós temos que ter o discernimento, porque a Bíblia diz: discernir os espíritos, quando vem de Deus e quando vem do diabo. Mas, irmão, como é que eu faço para discernir os espíritos? Você ora a Deus e se aprofunda na palavra, porque até o diabo de vez em quando se mete a pregador. É isso, irmão, isso é profundo. Como assim? Ele chegou para Jesus, se estava de terra, eu não sei, mas o diabo chegou para Jesus e falou: Jesus, faça que essas pedras se transformem em pão. Jesus, está com fome, Jesus. Faça que essas pedras se transformem em pão, Jesus, está escrito. Aí Jesus chega para Satanás e diz: diabo, você até parece ser um bom pregador, mas eu sei que está escrito, porque nem só de pão viverá o homem, a mulher, a criança e o ancião, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não falou que é um versículo, Jesus não falou que é só um capítulo. Jesus Cristo falou de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como assim, irmão? Do Gênesis até o Apocalipse. Glórias a Deus. Aí o diabo vem de novo até Jesus, que a Bíblia diz que leva Jesus ao pináculo do templo e diz: lança-te daqui lá embaixo, Jesus, porque está escrito que Deus dará ordem aos anjos do respeito, o martelo da tua mão, para que nunca tropece uma pedra. Jesus olha para a cara de Satanás de novo, cara. Verdade, pregador, eu já falei para você, só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não, só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. Toda essa palavra, a Bíblia Sagrada, é doutrina pura. Infelizmente, tem uns pastores aí, uns que se diz dirigir a igreja, que está desviado, irmão. Como um tempo desse aí mandou um recado para mim, dizendo que na minha igreja quem dá doutrina sou eu. A doutrina é a palavra de Deus, irmão. Se ele está aí na tua igreja e não está mais ensinando essa palavra, você está caminhando para o inferno. Ele está indo para o inferno e está te levando junto. Não existe isso. Glórias a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz: Glória a Deus. Que quando os sacerdotes queriam impedir os nazireus e os profetas de profetizar, eles os embebedavam e davam uma desculpa dizendo: não, pode beber um pouquinho, faz bem para a saúde. Quando ia ver, o profeta e os nazireus tinham perdido a visão. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como também no tempo desse daí uma pessoa falou assim: irmão, para de falar isso. Eu o quê? Esse negócio que tu fala aí, juízo, inferno, demônio, cobrança, você espanta o pecador. Eu falei: então tem que me apresentar a nova versão da Bíblia, porque essa ainda não tem. Porque a minha Bíblia evangélica, ela fala de juízo, de cobrança, de inferno, de demônio, de salva, de perda, fala tudo isso. Se a tua não fala, essa eu ainda não tenho. A nova versão. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Hoje a mensagem irmão, vai estar muito forte. Glórias a Deus. Deus vai falar aqui hoje com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas aqui hoje, para a honra e glória de Deus Pai. Hoje nada vai impedir essa mensagem aqui hoje, nem o microfone. Glórias a Deus. Um se silencia, a gente pega o outro que fala. Glórias a Deus. Hoje o diabo vai ter que arrumar outro microfone para trabalhar. Glórias a Deus.
Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então nós estamos no último dia da Igreja de Cristo aqui na terra. Glórias a Deus. E nos últimos dias da Igreja de Cristo, Glória a Deus. muitas coisas nós estamos vendo acontecer. Glórias a Deus. Muitas coisas. Aleluia. O Espírito não tem nada a ver. O Espírito não pode tudo. As pessoas ocultando a palavra de Deus. Aleluia. Tem uns que falam até assim: não, irmão, para de falar isso, porque Deus. o diabo vai ficar furioso. Aí eu falei assim para uma pessoa que falou isso para mim: irmão, Glória a Deus. guarda uma coisa que eu vou te falar aqui. Guarda isso na sua mente e no seu coração. Você falando a verdade do Evangelho, o diabo vai ficar furioso. Se você não falar, ele vai ficar furioso do mesmo jeito. Glória a Deus. Porque ele odeia a raça humana. Guarde isso. Aleluia. Aí a pessoa está lá no grupo lá pensando que está agradando o cão. O diabo não está nem aí para a pessoa, irmão. E outra, o diabo não tem nada para dar. Pela Bíblia Sagrada, pelo que está escrito, o diabo está morando de favor no inferno. O inferno foi uma morada provisória, até o dia do grande dia do juízo final. Glórias a Deus. Porque quando o diabo é expulso do céu, ele não tinha mais para onde ir. Aí o que Deus fez? Provisoriamente fez o inferno. O diabo e o demônio vão ficar desabrigados. E lançou esses bichos tudo para lá. E conforme eu sempre falei, terra, Aleluia, Jesus. morada nossa. Céu, morada de Deus, Jesus e dos anjos. E o inferno, a morada de quem? De Satanás e os demônios. Glória a Deus. E o inferno, Deus envia os ímpios para lá, Aleluia. que desobedeceram a palavra de Deus. Glória a Deus. Lá no inferno eles ficam aprisionados. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Glória a Jesus. Deus. E nós estamos tão no último dia. Glórias a Deus. Estamos nos últimos dias Aleluia, Jesus. da Igreja de Cristo. Que muitas coisas nós estamos vendo acontecer. Verdade. Glórias a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Jesus está tão perto de voltar que Aleluia. muitos ainda não se deram conta. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Muitos ainda não se deram conta que Glória a a Deus. qualquer momento o arrebatamento da igreja Glória a Deus. vai acontecer. Glória a Jesus. Aí nós estamos vendo essas coisas Aleluia. acontecendo no seio da igreja. Glórias a Deus. As pessoas se entregando ao mundanismo, as pessoas se dividindo, esquecendo de se santificar, porque a Bíblia diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aleluia. E uma confusão tremenda. A palavra de Deus tem um pouco espaço em Aleluia. muitas igrejas. Glória a Deus. Inventaram tanto departamento dentro das igrejas que não tem mais espaço para pregação. Canta fulano, canta departamento cicrano, libertano, canta todo mundo. Na hora da palavra, 8:55, o pregador vai nos perdoar. Temos que terminar o culto 9 horas. Temos que ver o Fantástico daqui a pouco. O pregador entende? Aí o pregador fica sem graça. Glória a Deus. Eu entendo. Jesus está voltando. Glória a Deus.